Entre os passageiros que embarcaram no Airbus Transit 961 em Cuba no dia 6 de março de 2005, poucos conheciam ou se importavam com as características físicas do avião, um Airbus 310, contanto que ele se mantivesse no ar. 30 minutos após o início do voo para casa, 10 mil metros acima do litoral da Flórida, os 261 turistas do voo canadense ouviram um som assustador. O avião decolou. E meia hora depois, ouvimos um barulho terrível no topo do avião. Eu pensei, isso não é verdade. O barulho parecia uma batida num prato de bateria, como se fosse um daqueles gongos chineses. Bom, foi bem assim. E eu disse que aquilo não era turbulência, que devíamos ter batido em alguma coisa ou perdido uma parte do avião. E na televisão nós vimos o avião assim. O filme parou e nós vimos o avião ficar desse jeito. Fortes vibrações começaram a sacudir a aeronave. Ele começou a balançar como uma folha no ar. A tripulação e os passageiros não sabiam que o leme, feito de compósito, havia se rompido. O leme é a parte móvel da cauda do avião, normalmente usado para controlar a posição do nariz da aeronave. Os passageiros foram arremessados de um lado para o outro. Fomos jogados para frente e para trás a cada 5 ou 6 segundos. Foi muito rápido. Passamos pelo menos 5 minutos nessa situação. Foi muito desconfortável. Normalmente o avião fica assim quando voa, mas eu tava aqui e ele fez assim. E depois... Os pilotos não conseguiam impedir o avião de balançar violentamente para frente e para trás. Pega de surpresa, uma comissária de bordo que levava um carrinho de comida foi jogada no chão da cabine. Ela caiu no chão com os braços pro alto e começou a gritar. E se uma comissária começa a gritar é porque alguma coisa tá errada, já que eles são treinados para manter a calma. Ela gritava muito alto e... ficou claro que estávamos correndo um grande risco. Um monte de gente começou a berrar junto e não conseguíamos ajudá-la. O avião começou a cair rapidamente. Ele se mexia como se você pegasse um balão e enchesse de ar e torcesse assim. Você sabe como é. Imagine uma pessoa lá dentro vendo isso. Foi o que eu vi. Eu e minha esposa achamos que o avião estava caindo e ficamos apavorados. No avião, todos ficaram mudos, em choque. Ninguém abria a boca, ninguém falava nada. Houve um silêncio total dentro do avião. Silêncio total. Com exceção do filho pequeno de Luc Bouchard. Na época, meu filho estava com 6 anos e ele falava muito, ele falava alto. E nada se compara a uma criança fazendo perguntas que nós mesmos queríamos as respostas, entende? Na verdade, ele não pensava antes de falar. Então começou a perguntar em voz alta coisas do tipo: pai, a gente vai morrer agora? Pai, o avião vai cair? Ele passou 1 hora fazendo essas perguntas a cada 2, 3, 5 segundos. Morrendo de medo, Danielle se concentrou em sua filha. Eu pensei, eu tenho que manter a calma por causa da minha filha. Olhei para Gabrielle e ela estava com o rosto colado na janela. Eu estava apavorada. O avião balançou para o outro lado e eu fui jogada assim e... Estava apavorada, mas tentava me manter calma e tranquila. Luc Bouchard tentava acalmar a família. Eu gostaria que aqueles últimos momentos fossem algo mais do que simplesmente uma situação de pânico. Eu quis que a minha família sentisse que eu estava lá, suportando aquele momento com eles. Enquanto o avião caía, eram poucos os que ainda tinham alguma esperança de sobreviver.
Prepare-se. Um dos maiores clássicos do Discovery Channel está de volta. Semana do Tubarão. Dos hábitos alimentares ao pior ataque da história. 5 estreias, 5 programas dedicados à máquina predadora dos mares. Semana do Tubarão. A partir de domingo, 23 de setembro, às 8 da noite. No Discovery Channel. Companhia Vale do Rio Doce apresenta Brasil que Vale. E olha lá, Paulo. Cadê? Não jogou tirica. Ela tá vindo pra cá, cadê a máquina? Tirou uma foto. Bom, essa daqui é a Carol, ela é bióloga, trabalha aqui na Reserva Natural da Vale do Rio Doce, em Linhares, estudando 6 espécies de felinos encontrados na Mata Atlântica e também ajuda na preservação deles. A área da reserva foi dividida em 3 sub-áreas, então a gente instala os equipamentos em uma câmera automática acoplada a um sensor infravermelho que detecta movimento. Então, uma vez por mês a gente faz a checagem dos pontos e através das fotos a gente tem uma forma para cuidar deles. Mas você não tem medo de entrar na mata com esses bichos, não? Não, ainda bem que eles estão por aí e a gente está ao lado deles. Não é toda a reserva que tem um trabalho como esse. Então, parabéns a Carol e a Vale por mais esse trabalho que é referência internacional. Esse é o Brasil que vale. E vamos acabar por aqui porque o bicho tá pegando. Boss, fragrances for men. Seu dia a dia tá tão monótono que até parece mês a mês. Com a promoção Som, Câmera, Informação, Quero Coco, você tem 90 dias e 90 chances para ganhar 90 prêmios, que vão acabar com a monotonia da sua vida. Para concorrer, basta enviar os códigos de barras das embalagens de Quero Coco para a caixa postal da promoção. Participe! Quero Coco, hidratante natural com baixas calorias, que além de saúde é mais prêmios no seu dia a dia. Seu rosto, inesquecível. When we have a good government, I will cut my beard. Sua vida, incomparável. When he got the power, he tried to realize his dreams. Sua passagem pela história, inquestionável. You may like him or you may dislike him. What you cannot do is ignore him. Amigos e inimigos falam sobre Fidel. Hoje, às 11 da noite. Cinco anos de produção. 2.000 dias de gravação. Uma série vencedora de vários prêmios internacionais. Indicada para 7 prêmios Emmy. Agora, o Discovery Channel apresenta novamente para você Planeta Terra. Sábados, às 9 da noite, no Discovery Channel. O presidente. Acima do Caribe, um avião que levava 270 pessoas havia perdido o leme, despencando 10.000 pés em questão de segundos. Os pilotos haviam finalmente conseguido recuperar o controle, mas agora teriam de pousar em segurança a aeronave lotada de passageiros apavorados. Seguindo as instruções da empresa, a tripulação decidiu voltar para Cuba. Os passageiros tinham certeza de que não sobreviveriam. Tínhamos certeza de que iríamos morrer. Foram 30 minutos muito longos. Muito longos. Mas, de maneira admirável, os pilotos conseguiram levar o avião de volta para Cuba sem nenhum outro problema e sem o leme. Se houvesse ocorrido algum outro incidente e eles precisassem do controle direcional, se uma turbina falhasse ou se a potência de uma das turbinas diminuísse, eles estariam correndo um sério risco de perder a aeronave. Em terra, os pilotos e a tripulação do avião da Air Transit ficaram atônitos ao descobrir que o leme, feito de compósito, havia sido totalmente arrancado. Renaud Brion
viu alguns membros da tripulação após o pouso. Quando nós saímos do avião, eu vi 4 ou 5 comissários de bordo e eles estavam chorando. Eles ficaram apavorados e tiveram de se controlar até chegarmos em Cuba. Eles estavam assustados, chorando. Também acreditavam que podíamos ter morrido. Depois eu só pensava, ok, você está viva, agora está tudo ótimo. Depois do acidente, eu fiquei em êxtase por uns 3 meses. E eu pensava, puxa, eu estou viva, que bom! Mas muitos ficaram terrivelmente abalados nos meses seguintes. Nós acabamos descobrindo que esse tipo de evento pode criar aquilo que é chamado de choque pós-traumático posteriormente. A minha esposa acabou perdendo metade do cabelo dela naquele verão. Eu nunca mais voei. E acho que minha esposa também nunca mais vai pegar um avião. Repercussões ainda maiores abalaram a própria indústria de transporte aéreo. Menos de 2 semanas depois, a Airbus, fabricante da aeronave, emitiu uma declaração pedindo a inspeção dos aviões similares com peças de compósito. 2 semanas mais tarde, a FAA fez o mesmo. Logo em seguida, a FAA ordenou inspeções em todas as linhas aéreas norte-americanas, não só de passageiros, mas de aviões de carga também, para procurar nos lemes indícios de delaminação ou de deterioração da superfície dos aviões. Quase um ano depois, o TSB, ou Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá, emitiu um alerta. O TSB encontrou falhas nos mesmos materiais usados no leme da Air Transit, compósitos de alta tecnologia. Introduzidos pelo Exército na década de 50, os compósitos foram aclamados por fábricas como a Airbus e, mais tarde, a Boeing, como uma mistura fantástica de plástico e fibra de carbono. Eles tinham muitas vantagens sobre o metal. As vantagens do compósito vêm de sua grande resistência e rigidez em relação ao peso desse material. Quanto mais leve o material, mais passageiros e cargas podem ser transportados com consumo menor de combustível. Os compósitos ajudaram a criar aviões mais econômicos, que se tornaram uma salvação para empresas aéreas falidas. O professor Steve Nutt estuda o uso dos compósitos na aviação há mais de 20 anos. Ele fundou o Centro de Compósitos na Universidade do Sul da Califórnia em 1995. Este é um material feito de compósito, com fibras de carbono e uma matriz de plástico. Primeiro, ele é muito fino, muito leve, mas mesmo assim bastante rígido. As fibras conferem uma força e uma rigidez essenciais ao compósito. O plástico age como uma cola que une o material. Outra vantagem: os compósitos não se degradam ou desgastam tão facilmente quanto o metal. O que não significa que eles sejam eternos, mas seu mecanismo é completamente diferente e os compósitos são extremamente resistentes ao desgaste. Usar peças feitas de compósito em aeronaves de metal ajudou a Airbus a conquistar metade do mercado aéreo norte-americano em 30 anos. De repente, o acidente com o Air Transit levantava questionamentos sérios sobre os compósitos. Seriam eles tão resistentes quanto se acreditava? Segundo os cientistas, rachaduras microscópicas podem ocorrer com o tempo em compósitos. Mas o verdadeiro problema decorre da infiltração de água ou outros líquidos. Se a água da chuva ou gelo se acumulam no material, há a possibilidade da separação da estrutura. Uma peça se desprende da outra e você perde a força do elemento, a força que aquela estrutura deveria ter. Após centenas de voos, as camadas de compósito podem se enfraquecer e se separar. Esse processo é chamado de delaminação. E se não for detectado a tempo, este material incrivelmente forte pode se decompor a 35 mil pés de altitude. Segundo o TSB canadense,
Foi isso que aconteceu com o avião da Air Transit que decolou de Cuba. A inspeção do avião da Air Transit revelou que o leme havia se desintegrado. O NTSB disse que a falha no equipamento pode ter criado condições perigosamente semelhantes às que causaram o desastre fatal do voo 587 da American Airlines sobre o distrito de Queens. E ainda havia centenas de aviões semelhantes voando com lemes e caudas feitas de compósito. Quando um leme de direção se desprende de uma aeronave de maneira coincidentemente semelhante à de outro avião que sofreu um desastre grave do mesmo tipo, como o voo 587 da American Airlines, bom, seria de se esperar que houvesse um alerta generalizado. Mas o verdadeiro alerta ocorreu 6 meses depois no hangar da FedEx em Memphis, no Tennessee. Subitamente, todos os riscos ocultos dos compósitos ficaram bem claros. Seu rosto, inesquecível. Um avião canadense perdeu o leme quando sobrevoava o Caribe. Em Memphis, uma equipe da FedEx fazia a inspeção de rotina de um outro jato Airbus com leme de direção e cauda feitos de compósito. Inadvertidamente, eles avariaram uma parte do leme, revelando um problema ainda maior. Eles perceberam que o interior de compósito do leme estava descascando. A camada interna, na verdade, estava descascando. Então, se o dano não tivesse sido encontrado, era bem possível que ele houvesse falhado durante um voo. Outra avaria num leme feito de compósito. De repente, as pessoas começaram a abrir os olhos. Eu acho que o evento da FedEx, junto com mais 2 outros acidentes com lemes de direção, fizeram as pessoas perceberem que o problema poderia ser bem maior do que nós havíamos originalmente previsto. Segundo o NTSB, peças envelhecidas de compósito podem ser bem mais vulneráveis do que se havia imaginado. Além da água, o próprio fluido hidráulico pode provocar o desgaste que se agrava com o tempo. Era um dado novo e preocupante. O NTSB recomendou a inspeção imediata de mais de 400 aeronaves da Airbus. Segundo alguns especialistas, os métodos tradicionais de inspeção podem ser parte do problema. Há 2 métodos padrões. O primeiro é a inspeção visual, que consiste em simplesmente andar em volta do avião procurando algum problema. É claro que esse método só é capaz de identificar estragos visíveis na superfície. Há danos que, por estarem em seu início, não podem ser detectados a olho nu ou mesmo com uma observação microscópica. Você precisa de outra técnica para examinar a estrutura interna. O outro teste é a rigidometria, vulgarmente conhecido como tap test. O mecânico literalmente bate levemente na superfície com uma moeda ou com uma chave de fenda, procurando algum som estranho ou inesperado. O tap test é um teste qualificativo que não revela o tamanho nem o tipo do dano. Ele só mostra que há alguma coisa diferente no painel. Não acho que seja um teste muito científico ou de alta tecnologia, ao contrário. Após a terrível experiência que teve no voo da Air Transit, Luc Bouchard, que é engenheiro, perdeu o respeito pelo tap test. Hoje estão sendo aplicados materiais compósitos até nos caças militares, mas eles usam todo tipo de equipamentos sofisticados, como, por exemplo, máquinas de raio-x para fazer os testes. Mas as empresas aéreas que transportam 260 pessoas de uma só vez ainda usam o tap test? Não sei. Isso não está certo. E foi isso que o NTSB apontou muito rapidamente. Hoje, muitos especialistas, como Steve Nutt, acreditam que são necessários novos procedimentos de alta tecnologia para que as pessoas possam voar com segurança. Você precisa da visão de raio-x do super-homem. Só que o super-homem não existe. Por isso, temos de recorrer a técnicas de imagem como o ultrassom para examinar a estrutura, olhar sob a superfície e tentar detectar o dano antes que ele fique grave demais. Um experimento simples pode revelar riscos ocultos. O
material compósito parece inalterado após um golpe de martelo. Agora o compósito vai ser examinado numa máquina de ultrassom. Esta máquina é como o ultrassom que o médico usa. Vamos examinar. Agora, olhando a imagem na tela, parece que não há nenhum dano, mas vamos ver mais de perto. Estamos vendo esses pontos brancos, que são os danos causados pela martelada. Ou seja, houve um estrago sob a superfície, só que ele não pode ser visto a olho nu. Para pessoas como Dave Hayes, da Associação dos Pilotos Comerciais, as companhias aéreas deveriam usar testes como esse. O que nós esperamos é que haja uma melhora no processo de inspeção e também nos protocolos de inspeção, que nos dará mais informações sobre o que está acontecendo dentro desses materiais. Dessa maneira, não precisaremos decolar rezando para que nada aconteça. Precisamos desenvolver técnicas de inspeção melhores para as aeronaves que estão voando. Há muitos aviões que usam componentes de compósito junto com peças de metal. E também precisamos desenvolver testes e protocolos para que os exames encontrem esses problemas antes que as peças se desintegrem. Os representantes da Airbus dizem que estão trabalhando com o NTSB e a FAA para verificar se há alguma ligação entre os incidentes do Air Transit e da FedEx. Eles concordam que existe uma necessidade de testes de alta tecnologia para os compósitos. Para muitos especialistas, isso tem de ser implantado agora. Os aviões de compósito mais antigos estão envelhecendo e a Airbus e a Boeing estão desenvolvendo uma nova geração de aeronaves com o mesmo material. A Airbus irá lançar o A380 de 2 andares e a Boeing o 787 Dreamliner. A Boeing já está ultrapassando a Airbus no uso dos compósitos. O 787 terá toda a fuselagem feita de compósitos. A fuselagem é o corpo da aeronave e também as asas serão de compósito. Os compósitos oferecem a oportunidade de se construírem aeronaves melhores, mais fortes e mais seguras. Mas também nós precisamos estabelecer algumas novas regras para avaliar todos esses produtos e materiais. Determinar os testes que serão empregados é uma tarefa das companhias aéreas. A pergunta do público é se as empresas farão os investimentos necessários para a aplicação das novas técnicas. Os fabricantes e os representantes das companhias não quiseram dar entrevistas. Mas todos disseram que estão procurando melhores meios de identificar problemas com compósitos no futuro. Ao mesmo tempo, a FAA está explorando a possibilidade de estabelecer regulamentos mais rigorosos para a inspeção de compósitos. Costumamos dizer que os regulamentos federais para a aviação são escritos com sangue. Temos de ser mais espertos. Precisamos aprender com os fatos e impedir que tragédias assim não aconteçam novamente. Provavelmente, ninguém se importa mais com a segurança do que as pessoas que ficaram frente a frente com o desastre. Eu sou professor de manutenção de automóveis e não gostaria que uma pessoa sofresse um acidente porque a roda de um carro que um aluno meu consertou se soltou. Eu nunca me perdoaria. Esta é a minha consciência profissional. E eu gostaria que as grandes empresas de transporte aéreo tivessem a mesma consciência em relação à manutenção de seus aviões. Eu gostaria muito. Se nada for feito, eu acredito que outros acidentes do mesmo tipo vão continuar acontecendo. E pode ser que outras pessoas não tenham a mesma sorte. E eu acredito que tivemos muita sorte. E o passado e a dor não desaparecem por encanto. Honestamente, não passo um único dia sem olhar para o céu quando ouço um avião. Eu nunca havia prestado muita atenção, porque eles sempre passavam. Mas hoje, sempre que ouço o barulho de um avião, olho para o céu até ele ir embora. Acho que todos nós agora fazemos isso. Todo mundo olha para cima quando ouve um avião. E isso vai acontecer durante muito tempo.
Comigo é assim. Para nós é como se tivesse acontecido ontem. Ainda estamos vivendo um pesadelo. Estamos no avião, chacoalhando para frente e para trás. A situação é a mesma e parece que não tem fim, que nunca terá fim. E continua dia após dia. Todos os dias, Héctor Algarroba vai ao memorial que construiu junto com outros familiares de vítimas num parque de Nova York para as pessoas que morreram no desastre do voo 587 da American Airlines. Ele rega as árvores e lembra de seus pais e de todos aqueles que estavam no avião. Não passamos tempo suficiente pensando que a humanidade é mais importante do que qualquer outra coisa. E que é por isso que estamos aqui, para aproveitar a vida e preservar a vida. Quando você começa a pensar apenas no dinheiro e em quanto você vai gastar, perde os valores humanos, você passa a respeitar mais o dinheiro do que uma vida. E dessa maneira, todos perdemos muito. Precisamos voltar a valorizar preceitos fundamentais, como cuidar uns dos outros, independente de quanto isso vá custar. Versão brasileira, DPN Santos.